Hoje a gente combinou de estudar a parte do Santíssimo. E esse objeto aqui tem tudo a ver com essa parte que nós vamos estudar. Mas antes de começarmos a estudar, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro... Pode colocar o slide lá, por favor? De 1 Samuel, capítulo 4. Amém? Pronto. Antes de nós lermos, nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Deus Santo, Bendito e Poderoso, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para ouvir a Tua voz. A Tua santa e poderosa palavra está aqui aberta nesse momento. E sabemos que o Senhor está em nosso meio, para podermos compreender através do Santo Espírito da Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados em nome e pelos nomes de Jesus Cristo, para que possamos estar purificados, perdoados diante da Tua presença maravilhosa e podermos desfrutar da Sua palavra de maneira totalmente livre, desamarrados, libertos das amarras do pecado. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer à igreja, todos nós, a termos os olhos bem fitos no Senhor, para que possamos entender e aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parte a gente vai aprender um pouco mais sobre a arca, e nada mais justo do que a gente analisar uma história aqui sobre a arca. Capítulo 4 de Samuel, 1 Samuel, a partir do verso 1 eu leio e diz o seguinte: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E esses mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no nosso meio, no meio de nós, e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Amém? Pronto, aqui tem dois erros graves. Na verdade, esse daqui foi o maior erro de Israel. É o maior erro que Israel já cometeu na vida dele, foi esse daqui, de trazer a arca. Mas não é só porque ele trouxe a arca, mas como ele se referiu à arca. Se vocês notarem aqui, existem duas interpretações para isso. Voltem lá no verso 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha em nosso meio e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Aqui tem um erro grave. Por quê? Você pode interpretar de duas maneiras. Primeiro, vamos trazer a arca, porque a arca vai nos libertar dos nossos inimigos. Notaram como é sutil? Mas também eu tenho outra interpretação. Olha só: vamos trazer a arca para que o Senhor esteja no nosso meio e nos liberte da mão dos nossos inimigos. Os dois estão errados. Primeiro, a primeira hipótese, primeira interpretação, Israel está trazendo a arca como se fosse um amuleto, como se a arca tivesse algum poder de livrá-los dos inimigos. Irmãos, a arca é só um objeto, ela não tem poder, o poder vem de Deus. Amém? Ela não tem nenhum poder, assim como qualquer objeto não tem nenhum poder. A outra interpretação, também um erro grave, é: tragamos a arca do Senhor para o nosso meio e ele virá com a arca. Por quê? Por que é grave esse erro? Porque é como se a presença do Senhor estivesse limitada a um objeto.
Então, se eu conduzo o objeto, o Senhor vem junto, como se ele tivesse preso a arca. Então, nessas duas interpretações, Israel errou grandemente, porque nessas duas interpretações ele está dando poder a um objeto que não tem poder nenhum. O poder só vem de um, que é Deus. Amém? O Senhor dos Exércitos. Então, passando dessa parte, eu gostaria de falar com vocês nessa meditação hoje sobre a Arca da Aliança. Ela está aqui no nosso meio, a réplica, pelo menos, e você pode ver que ela foi feita toda de ouro, claro, de madeira de acácia revestida de ouro. E cada um desses elementos aqui que estão aqui representa alguma coisa, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou tirar aqui a tampa. A tampa da arca era chamada de propiciatório. Vocês se lembram o que Paulo diz sobre Cristo? Ele é a propiciação por nossos pecados. Ou seja, quando Paulo fala que Cristo é a propiciação, ele está falando dessa tampa, porque essa tampa representa Jesus. Vocês estão vendo esses dois querubins aqui? Esses dois querubins da glória, eles representam o exército celestial. Vocês estão vendo que eles estão curvados diante da tampa? Sabe por que estão curvados? Porque representa a reverência e a adoração do exército celestial a Jesus Cristo. Então, tudo isso nessa tampa já tem muito significado, não é mesmo? E nós estamos falando aqui só da tampa, mas também a arca possui alguns objetos dentro dela. E nós sabemos, são 3 objetos. Primeiro, o bordão, ou a vara de Arão, que floresceu. Segundo, nós temos aqui o pote de maná. E temos também as tábuas do testemunho, as tábuas dos 10 mandamentos. Esses 3 itens estavam dentro da arca. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, o que eles têm em comum? Alguém saberia me dizer? Vou até passar aqui. E aí? Temos 3 objetos dentro da arca. O que eles têm em comum? Todos sofreram aqui a atuação de Deus. Todos aqui foram, como eu posso dizer, sinais que o Senhor deu para o seu povo, da sua presença no meio dele. Primeiro, temos aqui a vara de Arão, que floresceu. Quem fez florescer a vara? Deus fez florescer a vara. E sabe o que essa vara simboliza para nós? Ela simboliza a direção do Senhor sobre o seu povo. O Senhor está guiando o seu povo. O Senhor está guiando a igreja adventista rumo à Canaã celestial. Assim como guiou Israel no deserto, assim também está nos guiando. E olha, isso aqui representa a direção de Deus, e você pode ver que ela floresceu porque é uma direção que sempre está se renovando. Como diz o Salmo de Davi, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então o Senhor sempre está renovando suas misericórdias por nós. Nos guiar, nos proteger, nos guardar, em nos dar vitórias, em nos ajudar a prosperar, também nos abençoando, muitas vezes nos dando puxão de orelha, porque muitas vezes nós agimos como crianças rebeldes, ao Pai. Aí é necessário que o Pai aja de uma maneira mais enérgica, porém o Senhor fazendo tudo isso com amor por nós. Essa é a direção que Ele está nos dando. Nós temos também o maná, e o que representa o maná? Representa a provisão do nosso Deus. Deus está nos provendo a todo momento. Nesse exato momento você está sendo provido por Deus. Quer ver? Eu vou fazer uma experiência com vocês. Coloque a mão no coração. O coração de todo mundo está batendo? Tem alguém que não está batendo aí? Por favor. Quem está fazendo o seu coração bater é você mesmo? É o Senhor que está fazendo o seu coração bater. Seu coração só está batendo porque Ele está te mantendo vivo. Bate pelo poder dele. E cada pulsado desse coração Ele está dizendo uma simples coisa: eu amo você, meu filho. Ele te deu vida. E não só vida, Ele te mantém. Porque, pensa bem, hoje todos nós aqui estamos vestidos. Por quê? Porque o Senhor nos conduziu aqui com vestes. Ou seja, Ele nos vestiu. Quando você vai ao supermercado, você compra lá batata, você compra cenoura, você compra alface. Quem colocou lá? Você pode falar, não, foram os homens, os agricultores e tal, mas quem fez brotar da terra?
se não for o nosso Deus. Um dia eu estava no curso de administração e lá na disciplina de administração da produção, o professor Reinaldo, ele estava mostrando como a tecnologia tem avançado. Ele mostrava caminhões e caminhões, máquinas e máquinas colheitadeiras. Ele mostrava as máquinas colhendo soja e todo tipo de grão. E as máquinas colhiam e viam o grão com gosto, assim, com vontade. Não sei se vocês já viram esses vídeos, quando eles estão colhendo assim, a soja, vem aquela quantidade enorme de soja, toneladas e toneladas. E ele falava e enaltecia a tecnologia, como os homens estão avançando. Sabe o que eu conseguia pensar naquele momento? Eu falava, nossa, como Deus é bom. Porque quem faz brotar tudo isso é Deus. Olha a quantidade, toneladas e mais toneladas que Deus está fazendo brotar para que as pessoas tenham que comer. Então é Deus que está sustentando todos nós, entendeu? De maneira direta ou indireta, é Ele que está sustentando. Por isso que Ele é chamado Jeová Jireh, ou Deus provedor. Assim como Ele proveu o maná para o seu povo no deserto, Ele também está provendo todas as coisas para nós. Amém? Pronto, chegamos aqui aos mandamentos. Nós temos muito conhecimento disso porque somos adventistas, e graças a Deus por isso. Mas, muito além do que tábuas escritas 10 mandamentos, essas tábuas aqui revelam o caráter e amor de Deus. É o caráter dele digitado em 10 simples preceitos, para nos mostrar como ele é amor. Quando Deus fala, por exemplo, não adulterarás, ele não está falando isso simplesmente por falar. Ele está falando isso porque ama a família. E ele quer que a família viva unida. E quando tem, isso não acontece. Nós sabemos bem disso porque temos vivenciado esses tempos horríveis antediluvianos, né? De que as pessoas estão se traindo, de que as famílias estão sendo dilaceradas. Tudo isso porque os mandamentos de Deus estão sendo esquecidos, estão sendo desobedecidos. Com desobediência não há harmonia familiar. Então, assim, também Deus fez outros mandamentos para proteger as pessoas. Então, todos esses mandamentos revelam o caráter de amor do nosso Deus. E tudo isso são objetos que estão dentro da arca. Você pode ver que existem 3 objetos dentro da arca. Existem 3 móveis na parte santa, que a gente estudou ontem. E também existem 3 lugares que formam a estrutura do santuário, que é o pátio, o santo e o santíssimo. 3 nessas 3 dimensões. O que a gente nos faz lembrar? Da Santíssima Trindade representada, de alguma maneira, no santuário. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Vamos continuar. Eu vou falar um pouco aqui sobre a questão do Shekinah. O Shekinah era a luz que emanava da parte de Deus aqui entre os querubins. Sabemos que essa luz, muitas vezes, ela se estendia por todo o tabernáculo. Na parte santa e na parte santificada com a luz. E os sacerdotes, nem sumos sacerdotes, podiam entrar ali. Por quê? Porque é uma luz gloriosa e poderiam morrer. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Essa luz aqui, ela representa a glória do Senhor. Alguém sabe aqui o que é glória? Glória é a luz que circunda o trono de Deus. É a mesma luz que vai circundar o trono de Jesus Cristo quando Ele vier. Ele virá em glória, com muita luz. Sabe por que a Bíblia fala, né, em Isaías, fala que Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Só que quando eu olho para cá, eu olho para todo lado, não vejo glória nenhuma, não vejo a luz. Entendeu? Por que eu não vejo? Os anjos estão mentindo por acaso, falando que toda a terra está cheia da sua glória e não é exatamente assim? Não. Sabe por que nós não vemos a glória? Porque se vermos, nós vamos morrer. Porque não estamos preparados para ela. Sabe por que Cristo vai te transformar antes de te levar para o céu? Porque se Ele não te transformar, nós vamos perecer junto com os ímpios. Porque a glória do Senhor os matará. Paulo é bem claro em falar sobre isso. A glória do Senhor os matará. Porque a glória do Senhor é muito mais potente do que muitos milhões de bombas atômicas. Ela mata pessoas que não estão preparadas. E até nós nos mataria se não houvesse transformação. A transformação desse corpo mortal e imortal e desse corpo corruptível e incorruptível
é para poder estar diante do Senhor sem ser morto. Paulo mesmo, ele sofreu com a glória do Senhor Jesus Cristo. E olha que Jesus Cristo não veio com toda a sua glória. Ele apareceu a Paulo e ele protegeu Paulo de não ser morto. Porém, ele deixou uma sequela em Paulo. A visão dele, ele ficou cego, porque a glória do Senhor cegou. Só para você ver como é tremenda essa glória. O homem estava de olho fechado e ainda assim ficou cego, porque a glória do Senhor invadiu os olhos dele e acabou cegando. Depois o Senhor o curou. Então, essa glória que rodeia o nosso Deus é uma glória muito letal ao homem. E nós só sairemos daqui porque estaremos todos transformados pelo poder de Cristo. Amém? Amém. Mas vamos continuar. Eu quero falar também sobre a Arca da Aliança. Eu não sei quantos de vocês sabem, essa Arca da Aliança está nesse planeta, está na Terra. Essa arca que pertenceu ao antigo tabernáculo. O último relato que a gente tem foi de quando Nabucodonosor estava prestes a invadir Jerusalém. Ellen White também fala sobre isso. Mãos piedosas levaram a arca e esconderam. Então ela está aqui nessa terra. Provavelmente, isso é uma possibilidade, nos arredores do Monte Moriá, onde ficava o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Mas a questão é: onde está a Arca da Aliança? A gente já falou aqui. Por que alguém vai lá, escava, acha a Arca da Aliança e torna a trazê-la de volta? Porque se ela está nesse planeta há tanto tempo, com certeza alguém pode achar, pegar ela e tomar e colocar no museu, enfim. Por que isso não acontece? Eu vou contar aqui para vocês uma questão cultural. E essa é a parte cultural da pregação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Opa! Volta aqui. Pronto. Só na foto de Jerusalém. A outra. Pronto. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Vocês sabem, né? Que Israel, isso aí. Vocês sabem que Israel sofreu um holocausto, né? Vocês sabem que 6 milhões de judeus foram mortos, Hitler e tudo mais. O que aconteceu depois disso? Depois disso se fundou um organismo, uma organização, para que esse tipo de coisa nunca mais se repetisse. Essa organização ficou chamada de ONU, Organização das Nações Unidas, logo depois que Israel passou por tudo isso. Quando a ONU foi fundada, ela foi fundada para intermediar conflitos. Até hoje ela existe para isso. E o seu primeiro presidente, adivinha quem foi? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Foi o primeiro presidente da ONU. E ele tinha uma difícil tarefa. Por quê? Porque as pessoas, algum grupo dos países, queria que Israel tivesse um Estado. E um outro grupo queria que Israel não tivesse um Estado. Havia uma divisão entre os países. E ele tinha que decidir se Israel teria um Estado ou não teria um Estado. Se ele formaria uma nação ou não formaria uma nação. E como estava dividido, cabia a ele dar o voto final. Só que tinha um problema. Por que as nações, um grupo, não queria que Israel fosse Estado, fosse nação? Porque se ele fosse nação, teria que ter uma capital, e a capital seria Jerusalém, e todas as nações estavam interessadas em Jerusalém. Aí como que Israel poderia ser nação se a capital seria Jerusalém? Porque eles reivindicariam isso. Então Oswaldo Aranha falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos tornar a capital de Israel lá no litoral, Tel Aviv. Então a gente vai colocar a capital deles lá. E Jerusalém, o que a gente vai fazer? Porque só resolveu 50% dos problemas. E todos nós temos interesse em Jerusalém. Vamos torná-la então, ela, uma cidade internacional. Será uma cidade que pertencerá a todas as nações. Porque, afinal, ela é importante para 3 religiões: muçulmano, judaísmo e cristianismo. Então, todas essas religiões estavam lá representadas nesses países. E aí foi que eles decidiram dividir Jerusalém em 4 partes. Até hoje essa divisão é assim: 4 partes. Primeiro, 4 bairros, né, que eles chamam. Bairro armênico. Segundo, bairro muçulmano. Terceiro, bairro judaico. E 4, bairro cristão. Até hoje está dividido assim Jerusalém.
Tem bairros que você pode ir como cristão e tem bairros que você não pode ir, porque se você chegar perto é capaz de você ser apedrejado. Então, resolveu-se o problema. Aí foi dividida a cidade dessa maneira, e quem ficou com a parte onde fica o Monte Moriá? Os muçulmanos. Os muçulmanos ficaram nessa parte do Monte Moriá, e eles consideram essa parte também sagrada. Por quê? Porque, segundo eles, Abraão iria sacrificar Ismael. Por incrível que pareça, eles não acreditam que Isaac é o filho da promessa, mas sim Ismael. Então, Abraão iria sacrificar Ismael. Como isso não aconteceu, Abraão foi impedido e tal, aí aquele lugar ficou conhecido como um lugar sagrado para os muçulmanos. Lá eles fizeram duas coisas. Primeiro, esse aqui é o Monte Moriá, onde está essa cúpula dourada. Essa cúpula dourada é chamada de Domo da Rocha, onde os muçulmanos se reúnem em torno desse lugar onde Abraão foi sacrificar Ismael, segundo eles. Essa cúpula dourada exatamente marca o local. Se você entrar lá dentro, tem uma rocha, um pedaço do monte, e esse local é onde eles acreditam que Abraão foi sacrificar Ismael, e por isso fizeram esse monumento. Perto dele fica a mesquita de El-Aqsa, mais para cá, entendeu? E eles tomaram conta desse lugar, de tal maneira que ninguém pode entrar lá sem autorização deles. Aí por que então os arqueólogos não vão lá e tal escavam? Porque se eles escavarem, estarão cometendo um ato de guerra. Poderá ocorrer uma guerra por conta deles infringirem essa questão dos muçulmanos. Por isso que a arca permanece hoje no mesmo lugar, do jeito que está, e ninguém toca nela. Ninguém tenta escavar, ninguém tenta ir lá buscar ela. Porque se buscarem, poderá ocorrer uma guerra. E ainda mais, porque várias nações são muçulmanas. Então ocorreria uma guerra mesmo mundial, provavelmente, entendeu? Então, cada um fica no seu quadrado, permite que os muçulmanos continuem por lá, e pelos próximos, eu acredito, séculos, a arca não vai ser encontrada tão facilmente, entendeu? Por conta disso. Então, essa toda é a explicação que existe por trás dessa pergunta. Mas vamos continuar. Eu gostaria de falar com vocês sobre o dia da expiação. E para falar sobre o dia da expiação, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Levíticos, por favor. Capítulo 16. Levíticos, capítulo 16. Pronto. Aqui está narrando o dia da expiação, ou o dia do perdão. Esse dia, nós sabemos, como adventista, acontecia no 10º dia do 7º mês. Era o dia em que Israel se reunia diante do tabernáculo e ele afligia o seu coração. E nesse momento entrava em cena o sumo sacerdote para ir até o lugar santíssimo e interceder pelo povo. Quem que esse sacerdote fazia lá? Aí eu vou começar a explicar a partir de agora. Primeiro, eram separados 2 bodes. Eu gostaria que você lesse aqui nos versos 7. Também tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 8. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro bode para bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então eram separados 2 bodes. Nesse momento, Arão sacrificava um novilho por ele, por sua família, e ele separava esses 2 bodes.
e ele lançava sortes. Existe uma polêmica, por quê? Porque os adventistas creem diferente do que creem a maioria dos evangelhos em relação a esses bodes. Qual é a polêmica? Aí eu vou passar aqui. A polêmica sobre o bode, primeira visão dos evangélicos. Eles creem que esses dois bodes representam duas fases do ministério de Jesus Cristo. A fase que ele estava no deserto e a fase que ele estava na cruz. Então eles acreditam que os dois bodes representam uma pessoa só, que é Jesus Cristo, numa fase no deserto, quando ele foi tentado, e na fase da cruz, quando ele morreu. Eles creem assim. Porém, a visão dos adventistas é diferente. A visão dos adventistas, os bodes são opostos, não representam a mesma pessoa. Por que nós acreditamos nisso? Porque o próprio verso diz que foi lançado sorte sobre os dois bodes. Ora, se representasse a mesma pessoa, não é necessário lançar sorte. Porque se representa a mesma pessoa, bastava chegar assim, não, bode da direita, para o Senhor, bode da esquerda, para bode emissário. Aí não precisaria de sorte. Só colocar o bode para um lado e para o outro, acabou. Quando o Senhor diz para, olha, lance sorte, é porque esses bodes representam duas pessoas antagônicas entre si, ou seja, duas pessoas inimigas. O primeiro bode, o bode expiatório, representa Jesus, e o segundo bode representa Azazel. Muitas vezes é trazido essa tradução, Azazel, e todos os judeus sabem que Azazel significa demônio do deserto. Então representa o demônio, representa Satanás. Então dois bodes, duas pessoas diferentes, seres opostos, por causa da sorte. Aí vem uma questão que vai que vai um pouco mexer com vocês. Por quê? Porque Levíticos diz que o bode emissário, no verso 10, faz expiação. E agora? Porque a gente não quer que Satanás espiou nada. A gente, pelo menos, não entende assim, entendeu? Como que a gente pode verificar essa questão da expiação no verso 10? Porque o verso 10 é bem claro. Olha só o que diz. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto. Então, o bode emissário faz expiação. A Bíblia está falando isso claramente. A questão toda é, o que é expiação? A palavra expiar significa, segundo o dicionário de Oxford, sofrer as consequências dele. Então, quando a Bíblia fala lá, faz expiação, é que ele vai sofrer uma consequência. Consequência do quê? Aí a gente vai ver aqui mais à frente. A consequência é a seguinte: lá em Levítico 16:15, quando fala do bode expiatório, o verbo hebraico que é usado lá é o verbo shatar, ou seja, vai ser oferecido pelo pecado, oferta pelo pecado do povo. Então, o povo cometia pecado, esse bode é oferecido pelo pecado, bode expiatório. Porém, o verso 21, quando ele fala do bode emissário, ele fala sobre a palavra Iavon em hebraico. Iavon quer dizer culpa. Então, esse bode emissário, ele era oferecido pela culpa, ele recebia as consequências da culpa do pecado. Então, o bode expiatório recebia as consequências do pecado. E qual é a consequência do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Por isso que o bode expiatório morria, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Porém, o bode emissário não morria. Por quê? Porque ele levava a culpa pelo pecado. E por isso que ele representa Satanás, porque Satanás foi o originador do pecado. Ele foi que tentou Adão e Eva lá no jardim do Éden a pecar. E desse pecado foi originando todos os outros pecados. Então ele é o originador do pecado. E por isso ele leva a culpa pelo pecado. E não ele leva o pecado em si, mas a culpa pelo pecado é dele. Porque quem levou o pecado foi Jesus. Quem sofreu as consequências pelo pecado foi Jesus. Satanás somente sofre as consequências em relação à culpa.
E olha que interessante, por que nós vamos ser salvos e os ímpios não? Porque nós aceitamos as consequências que Jesus pagou por nós. Nós aceitamos que Jesus morreu em nosso lugar. Nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Isso faz com que tudo aquilo que deveria ser nossa culpa, da nossa consequência, aliás, que é a morte, o salário do pecado é a morte, passou para Jesus. E Jesus passou a vida eterna para nós. Então ele fez uma troca. Olha, eu sofro a consequência, a morte é eterna por eles, e em consequência eles recebem a vida eterna. Por quê? Porque Cristo não pecou. Se for questão de não pecar, Cristo é direito à vida eterna. Tanto é que a gente usou a expressão, né? Cristo é Deus ao quadrado. Por quê? Porque ele é Deus por essência e é Deus por mérito. Ele passou nessa terra como ser humano e não pecou. Então ele pegou essa vida eterna que ele tinha direito e nos deu. E pegou a morte eterna que era nossa, e sofreu. E assim nós temos agora direito à vida eterna através de Cristo Jesus. E quando ele voltar, ele vai poder nos resgatar para a eternidade. Amém? Amém. Agora, em relação a Satanás, todos aqueles que infelizmente não escolhem Jesus como Salvador, automaticamente estão escolhendo Satanás como Salvador. Só que Satanás não salva ninguém, porque ele não derrama sangue. Sem sangue, sem entrega, não há perdão, não há salvação, não há nada. Então, todas as pessoas que infelizmente não estão escolhendo aceitar Jesus, estão aceitando Satanás. Porque Martinho Lutero é bem claro, ele pregou 95 teses lá na igreja de Wittenberg. E ele chegou a pregar essas 95 teses. Na tese número 20 ele diz: olha, nosso único livre-arbítrio consiste em escolher quem vai nos influenciar. Só existem dois poderes no mundo: o poder de Cristo e o poder de Satanás. O nosso único livre-arbítrio é escolher quem vai nos influenciar, de quem nós seremos por toda a vida. Ou seja, cada vez que uma pessoa decide não aceitar Jesus como Salvador, por consequência está aceitando Satanás. E é assim que as coisas são. De tal maneira que, como Satanás não tem sangue para derramar, essas pessoas serão destruídas e colherão o salário do pecado, que é a morte. Não é essa morte que a gente tem aqui, é a morte eterna, é a aniquilação, a destruição, a total extinção desse planeta, de qualquer parte do universo. Isso daqui vem representado nesses dois bodes que a gente acabou de falar. Então, qual era o ritual do sacerdote? Depois que ele matava esses bodes, depois de matar o bode expiatório, no caso, desculpa, ele chegava com o sangue do bode expiatório e ele colocava um pouco desse sangue aqui nas pontas do altar de incenso. O sumo sacerdote colocava um pouco do sangue, botava um pouco do dedo, e ele vinha até a Arca da Aliança e ele borrifava 7 vezes sobre a tampa. Nós sabemos que a tampa representa quem? Jesus. Então ele borrifava 7 vezes sobre a tampa que representava Jesus. E aí o ritual estava completo. Ele saía e o povo sabia que estava perdoado. Haviam até sininhos nas roupas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para que pudesse fazer esse trabalho. Tanto o sacerdote como o sacerdote, eles tinham alguns sininhos para poder o povo saber que eles estão vivos, porque enquanto caminhavam, aí ficava tocando sininhos. E há uma lenda que diz que havia até uma corda, que ainda não é comprovado, mas havia até uma corda para caso ele morresse, puxasse ele. Quando o sumo sacerdote saía, o povo ficava aliviado, porque os seus pecados estavam perdoados. Irmãos, tudo isso é simbolismo dos juízos investigativos que nós cremos. Jesus está no céu agora, julgando o seu povo. E sabe, quando Jesus Cristo voltar, vai ser como se o sumo sacerdote saísse da tenda. A gente vai ficar aliviado, a gente vai ficar feliz. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio para nos resgatar. Ele pagou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados estão finalmente, definitivamente perdoados. Mas enquanto isso não acontece, o que acontece? Acontece que nós vamos passar pelo processo de salvação. E esse processo requer que toda vez que você pegue, o Espírito Santo vá ter o seu coração te convença
por causa do pecado. E você tem que dar abertura ao Espírito Santo para poder ele te levar ao arrependimento, te levar a Jesus, você confessar e obter o perdão. Esse processo continua e é contínuo. Porque afinal Jesus derramou o seu sangue para ser aplicado a nós. Outra coisa que muitas pessoas não entendem da igreja adventista. Muitas pessoas, os evangélicos em geral, eles acompanham o plano da redenção só até a cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados, intercede por nós, tudo bem. Porém, o plano vai muito mais além que a cruz. Passe pelo santuário celestial, a paz santa, passe pela paz santíssima que a gente está aprendendo agora. E o que eles falam para a gente? Olha, os adventistas não creem que o sacrifício de Jesus foi o suficiente para perdoá-los. Eu não sei nem de onde eles tiram isso, mas eles falam. Por quê? Porque a gente crê que o sacrifício de Jesus foi o suficiente. Então por que vocês creem que precisou ele aplicar o sangue dele para nós, depois da cruz? Porque ele derramou seu sangue para perdoar os pecados. Tudo bem. Só que nós adventistas cremos que depois de ter derramado o sangue dele para nos perdoar, é necessário aplicar esse sangue na nossa vida. E como ele aplica isso? Através do Espírito Santo nos convencendo do pecado e através de nós, através do arrependimento, conseguimos um perdão. O sangue dele é aplicado cada vez que você é perdoado. Cada vez que você consegue perdão, o sangue dele está sendo aplicado sobre a sua vida. Todo o sangue que ele derramou no Calvário. Amém? Compreenderam essa parte? Pronto. Nessa parte aqui, irmãos, ficou clara essa polêmica, né? Uma coisa é o bode expiatório, que realmente morre por nós, e outra coisa é a culpa. Agora, só para terminar, o que Jesus Cristo está fazendo agora no Santíssimo? Simplesmente julgar o seu povo para que possa retornar essa terra. Apocalipse diz que vai chegar o momento que Jesus soltará o incensário sobre a terra. E ele vai falar, está consumado. Todos nós, nesse exato momento, estamos tendo essa oportunidade. Você tem um grande privilégio de aceitar Jesus como Salvador diariamente na sua vida. Por que eu digo isso? Porque não existe uma vez salvo para sempre. A salvação é um processo diário, que ela tem que ocorrer de acordo com o que você der abertura a Cristo no seu coração. E finalmente, Jesus Cristo, ministrando em teu favor, para perdoar os teus pecados e julgando ao teu favor, porque imagina, a gente tem um advogado que é o nosso juiz. Ou seja, a gente tem a faca e o queijo na mão, como dizem, né? Ele está a faca e o queijo na mão, só para cortar. Ou seja, Jesus Cristo que está intercedendo por você, ele está te julgando para a tua salvação. Sempre que o Senhor julga o seu povo, é para a salvação dele. Agora, quando ele julga o ímpio, é porque ele se perdeu. E esse julgamento nós vamos fazer junto com ele lá no céu, tanto dos ímpios quanto dos anjos. A grande questão é: estou me preparando para a santa cidade, a Nova Jerusalém? Será que estou cada dia dando prioridade da minha vida a Cristo para que Ele possa me transformar diariamente? Essa é a grande questão. E eu faço um apelo a você desse sentimento. Quantos querem cada dia mais se preparar? Porque o nosso Redentor vai sair do santuário celestial e virá sobre essa terra. Quantos de nós querem cada dia se preparar para esse momento? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua decisão. Amém? Vamos cantar o hino agora? Coloca aí, qual que vocês separaram? Vocês separaram o hino? Ok. Pronto, pode ser isso. Eu te amo, Deus.
Pode colocar outro então. Vamos cantar a capela então? Santo Santo? Ou te amo a Deus? Eu te amo a Deus. Eu te amo.